Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão aqui participando da minha banca. Gostaria de agradecer aos professores presentes e aos meus amigos que vieram prestigiar esse momento muito importante para mim. Meu nome é Caroline, eu sou graduanda do 9º período de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vim defender o meu TCC intitulado Memorial da UFRPE, a divulgação da memória institucional através de ações educativas. Este trabalho é orientado pelo professor Dr. Ricardo de Aguiar Pacheco. Este trabalho de conclusão de curso é o resultado de um projeto de extensão, ou seja, ele é fruto tanto de uma pesquisa, mas também de uma ação prática, e não apenas fruto de uma reflexão teórica. O objetivo geral de todo esse projeto, de todo esse trabalho, foi compreender o papel social do memorial da UFRPE dentro da universidade, por meio da análise das ações pedagógicas e jogos didáticos. Os seus objetivos específicos foram construir uma revisão bibliográfica sobre o início da instituição museu para compreender as funções dessa instituição e o seu papel social. Depois foi averiguar o processo de fundação e constituição da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e dessa forma, sim, compreender a sua história. Posteriormente, analisar a importância do memorial da UFRPE. E, por fim, descrever e analisar as ações educativas e jogos didáticos utilizados dentro do espaço para compreender o seu papel social através das ações educativas. Nós dividimos todo esse trabalho em 3 capítulos, e o primeiro dele, intitulado Os Museus e a Identidade das Instituições do Mundo Contemporâneo, é o que eu vou me ater neste momento. Nós, nesse capítulo, fizemos um percurso onde nós pegamos desde o início da instituição museu, os primeiros mitos os quais fundaram essa instituição, e posteriormente na modernidade, na contemporaneidade, para que a gente pudesse averiguar as suas funções. E para depois também pensar um pouco sobre como o memorial ele busca trazer essas questões. Com o desenvolvimento das sociedades modernas, criaram-se diversas práticas e instituições para evocar suas lembranças, relatar e guardar seu passado de forma sistemática, bem como manter presente aquilo que se julga como importante para a percepção da sua transformação interna e da relação com outras comunidades. Nós percebemos também que a definição que Mário Chagas propõe sobre o museu, onde ele elenca algumas funções, como selecionar, reunir, guardar, expor, funcionaram bastante sobre aquilo que estávamos querendo montar, apesar que tem outras definições também sobre museu que nós averiguamos nas nossas revisões bibliográficas. Nós preferimos pegar essa revisão, estudar bastante essa definição de Mário Chagas, onde elenca essas definições, porque nós acreditamos que na função dos museus é onde se encontra a sua importância, é onde a gente percebe a sua ação na sociedade. E, portanto, a gente percebeu também todo esse contexto, todo esse percurso que o museu levou, é que ele se transformou enquanto depósito de coisas até expositivo de valores. Que eu poderia também narrar, né, toda a questão de que ele passou o Templo das Musas, entre gabinetes de coleções também na modernidade. Depois, na contemporaneidade, ele foi agregando outras funções, além de expositor, além de colecionador, foi também agregando outras funções dentro de toda essa instituição museu. Eu poderia também trazer para cá. Enquanto na contemporaneidade, uma nova definição de museu surgiu, quando a ICOM, que é uma instituição criada no pós-Segunda Guerra Mundial, ela traz uma definição de museu, em que ela diz que museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, e de seu desenvolvimento aberto ao público, e que faz pesquisas relacionadas ao testemunho materiais do ser humano e de seu ambiente, tendo em vista a aquisição, conservação, transmissão e, principalmente, exposição desse acervo,
com a finalidade de estudo, educação e deleite. Com essas referências, nós entendemos que museu não é mais um colecionador de coisas e de poesias da antiguidade, e nem se limita a ser este colecionador de objetos exóticos próprios da era moderna. Contemporaneamente, o museu é compreendido como uma instituição que se dedica a guardar, que se dedica a estudar, que se dedica a estabelecer outros tipos de relação com o público, com o meio à sua volta. E não mais ele finda naquele objeto que está dentro daquele local. E do que foi exposto, nós compreendemos que a construção museológica é realizada pela interação, enquanto museu, depósito de valores culturais, como centro de pesquisa e espaço expositivo. No outro sentido, diremos que a exposição museológica tem a sua importância na conexão construída entre os objetos expostos e a comunicados com o público. E é nesse sentido que nós procuramos ver o memorial. O espaço, né, que está dentro da universidade, acredito que todos vocês, como são estudantes da universidade, ou têm alguma referência com ela, ou já foram estudantes, são professores, têm alguma referência e já puderam passar e ver o memorial. Mas a gente busca analisar ele como esse espaço dentro da universidade e procurar também ver qual é a sua relação com o público, seja acadêmico, seja visitante externo, seja visitante tendo alguma outra relação com a própria universidade. O Memorial da UFRPE é um museu institucional mantido pela universidade, sediado na Casa Ivan Tavares e criado pela Resolução 65/84 do Conselho Universitário, e é vinculado à Pró-Reitoria de Ações de Extensão. Nesses documentos, nos documentos que foram principais para a sua construção, a gente verificou as mesmas questões que foram importantes para a construção daquilo que é museu, que eu falei um pouco mais cedo, em que pesquisar, coletar, identificar, recuperar, catalogar, se encontra dentro das funções do memorial e também se encontraram dentro das funções do museu, um pouco mais cedo, ainda se encontram. Então, tudo isso foi uma questão de um pouco mais de esforço, né? Foi uma questão de um pouco mais de esforço para fazer todo esse trabalho, da gente querer relacionar o memorial com o museu moderno, com o museu contemporâneo, e observar como os jogos didáticos que eu vou buscar trazer para vocês, procurariam trazer um pouco dessa história da universidade para quem está visitando, para quem quer conhecer a história da universidade. Portanto, se observa que na resolução administrativa existe a preocupação de manter viva a história universitária, porque além de coletar, identificar, recuperar, conservar e expor também os objetos que foram responsáveis para a criação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária São Bento, é uma dessas funções do Memorial da UFRPE. Não se escapa da função do memorial essa questão de expor e de conservar esses objetos. E outra questão também, que percebe-se que o memorial corresponde, né, que se realiza não apenas essa guarda, mas o estudo, porque toda essa questão da construção do Memorial da UFRPE, o papel educativo nele é muito interessante, e eu vou buscar trazer um pouco mais para vocês no próximo capítulo. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a história da Universidade Federal Rural de Pernambuco e suas trajetórias de memória, que é o nosso segundo capítulo. Aqui está como tópico 3, mas é o nosso segundo capítulo. Diante dessa intenção de buscar enfatizar e valorizar o patrimônio universitário, foi necessário enfatizar um pouco e lembrar, né, da preservação cultural desses objetos e do que esses objetos lembram, porque todos os passos feitos pela universidade constrói hoje o entendimento que nós temos por ela. Desde a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, fundada em 3 de novembro de 1912, a mudança de local para o Engenho São Bento em
na Estrada de Ferro Central de Pernambuco, em São Lourenço, em 1917, a fundação da ESAP em 1936, a transferência para Dois Irmãos em Recife, a formação da URPE e a sua federalização, todos esses processos são responsáveis para o firmamento do projeto do ensino agrícola em Pernambuco. E podemos também tentar entender que esse mesmo processo foi responsável para o desenvolvimento da memória coletiva da comunidade universitária. Então, não poderíamos deixar escapar esses processos na construção deste trabalho, que foi tão importante. Por quê? Percebemos que para a comunidade acadêmica é de grande relevância a criação de mecanismos de preservação que possibilite que a comunidade local tenha conhecimento das suas trajetórias desenvolvidas pela universidade, dessa forma construindo o fortalecimento da identidade. E não apenas nós estudantes, mas professores, técnicos, os moradores também daquele local, de Dois Irmãos, que tiveram, né, o seu ambiente modificado quando a universidade passou por diversas e várias transformações. Então, é interessante que exista um local, exista um mecanismo de memória que elas possam conhecer um pouco mais de tudo aquilo que foi movimentado. E agora, sobre o papel educativo do memorial da UFRPE, não restrito aos discentes universitários, mas também aos secundaristas, que, por sua vez, podem visitar aquele local. Os materiais de memória, né, que servem para evocar as lembranças do crescimento da UFRPE, ao longo do tempo, devem ser resguardados, que, através dele, a memória e o processo da fundação e efetivação possa ser transmitida e compartilhada com os estudantes, professores, técnicos e a comunidade que reside ao seu redor. Essa atividade de guarda e preservação se concentra dentro do memorial da UFRPE. Através disso, é importante mencionar o museu enquanto lugar privilegiado de guarda, e sua função dá suporte à memória coletiva, sustentando a sua identidade. Katia Abud, ela argumenta que o papel social dos museus na sociedade, na atualidade, se define a partir da sua função educativa. E o memorial, e percebemos isso também no memorial, ele busca se afirmar nessa função educativa, e a gente consegue perceber isso através de diversas ferramentas que dentro dele a gente pode perceber a mediação, os jogos, a própria visita guiada, né, que é a mediação, a participação na feira de exposição da UFRPE, a sua contribuição na Expotec, a diversa realização de artigos, de jogos didáticos que a sua equipe ela participa, que ela contribui, né, que ela se movimenta a fazer, o grupo de pesquisa que o memorial cedia. Então, assim, são diversas ferramentas que a gente pode observar esse papel educativo se movimentando dentro do memorial da UFRPE. Adriana Almeida e Camilo Vasconcelos possuem uma opinião muito importante a respeito da ação educativa nos museus, pois considera que essa ação educativa em um museu não deve estar centrada apenas nas exposições, mas estas se concentram como um suporte ao aparato comunicativo que existe dentro do museu. E devemos compreender com os autores que a memória é objeto, sim, de conhecimento, e é utilizada nos museus a partir do suporte comunicativo. E a gente compreende que a mediação é um suporte comunicativo, que a exposição é outro suporte comunicativo. Não, o suporte dos museus, eles não só se encerram dentro da exposição, e tudo faz parte para que gere uma interatividade dentro dos visitantes, com os visitantes. E sobre isso também evidenciamos que a ação educativa corresponde a não apenas um auxílio na exposição, seja a própria mediação, seja jogos relativos àquilo que foi visto dentro da exposição, as conversas também, os diálogos. E é muito interessante, porque nós utilizamos uma metodologia, né? Nós utilizamos o conceito de educação patrimonial, formulado por Maria de Lourdes Pereira Horta, e Evelina Greenberg e Adriane Queiroz Monteiro. Nós utilizamos essa metodologia, pois como a gente pratica educação
educação e museus, a gente busca perceber, né, que só a exposição, só a exposição, ela não se constrói por si só. Precisa dos jogos, precisa mais uma contribuição. O papel do mediador, ele é muito importante. O visitante, ele precisa do mediador dentro daquele espaço, mesmo que seja um próprio estudante, mesmo que ele conheça o espaço da universidade, quando ele chega dentro do memorial, ele precisa do mediador dentro daquela exposição. Dentro da mediação, os visitantes, eles são recepcionados fora do memorial e dentro do memorial. E eles conhecem as salas, né? Eles conhecem a sala principal. Eu não sei se vocês já foram dentro do memorial, mas eles conhecem a sala central, né? Que há uma linha cronológica dos cursos de graduação feita pela equipe. Conhecem a exposição de cadeiras, outra que tem uma linha com projetores de imagens utilizados em diferentes períodos da sala de aula da UFRPE, e eles conhecem também outra sala de aula, né, que corresponde à tríade universitária, dentro dessa sala de aula, dentro dessa sala grandona, corresponde à tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão. Na outra sala pequena, tem uma sala montada onde a gente busca lembrar técnicos, docentes e discentes. E um pouco mais à frente, a gente tem umas cadeiras dos conselhos universitários montadas, onde eu trouxe aqui nesse slide, aqui, essas cadeiras dos conselhos universitários. Mas essa mediação, ela busca trazer que os visitantes, eles busquem lembrar um pouco mais sobre a história da própria universidade. E também coisas que eles não viram, como, por exemplo, a própria fundação da universidade. Eles não estavam presentes, então a gente busca contar essa história. Como, por exemplo, a história dos cursos. Eles não sabiam, por exemplo, que a universidade foi fundada no Mosteiro Beneditino. Então, a gente conta essa história dentro do memorial, dentro da expografia montada. E buscamos entender que a comunicação dentro do memorial, com a execução dos jogos, as atividades didáticas, corresponde a um processo educacional que estimula e facilita a interação entre a comunicação, entre a comunidade visitante e a equipe responsável pela manutenção do memorial e elaboração das atividades, e possibilita a troca de conhecimentos. Essa forma alternativa de educação patrimonial pode ser utilizada em outros espaços museológicos e locais de patrimônio e manifestações de cultura. Agora, eu gostaria de dar mais atenção aos nossos jogos, né? Os jogos que estão dentro do memorial e que eu busquei analisar, praticar, pôr em prática lá com os visitantes e analisar se eles podem, se eles estimulam, né, os visitantes e se eles contribuem para a divulgação da memória institucional. Primeiramente, tem os jogos dos 7 danos. É um jogo bem conhecido, né? Ele consiste numa versão adaptada de um jogo muito conhecido, que é o jogo dos 7 erros. Através da representação de 2 teodolitos, que esses objetos eles estão lá dentro do memorial, os jogadores eles buscam analisar as danificações, no caso, os erros, nesses objetos e compará-lo com o menos danificado e realizar as marcações no papel. Eles podem então ver as imagens no papel, da mesma forma que eles podem observar os erros nos próprios objetos que estão dentro lá da exposição. Essa proposta do jogo, ela se concentra na tarefa principal, conscientizar os jogadores sobre a importância de se preservar o patrimônio sócio-histórico-cultural. E através da realização de uma reeducação patrimonial sobre por que e como conservar os objetos de um museu. E as respostas, né, a pergunta do jogo é para que ele descreva por que as peças sofreram este dano e logo depois responder sobre uma ferramenta de como conservar este material, como melhor conservar este material.
Então, as respostas, elas são bem criativas. Os meninos secundaristas, eles respondem que deveria estar guardado em outro local, que deveria colocar algo para proteger. São bem criativas porque eles começam a entender como é importante preservar esse patrimônio. E eles podem, como eu já falei, eles observando esses objetos no papel e fisicamente, na realidade, eles conseguem compreender melhor as danificações. E nós aplicamos a metodologia da educação patrimonial, instalada por Horta e Evelina, e adaptamos as etapas aos objetos e as atividades possíveis com ele, dentro do nosso espaço. Por quê? Pegamos, né, os 2 teodolitos e perguntamos os principais aspectos físicos, visíveis, os aspectos materiais. E perguntamos também a sua função, o seu uso, e que forma esses objetos possuem, qual o valor, qual o significado. Vamos perguntando aos meninos, aí a partir de suas respostas a gente vai dialogando. Esses questionamentos, eles são realizados na primeira fase do jogo, em que a gente dialoga e depois, na segunda fase, eles respondem. Após a percepção, eles deverão analisar a problemática levantada pelo jogo, que é essa problemática sobre como conservar melhor esse objeto, e levantar hipóteses, discutir e registrar por escrito ou da forma que preferir suas respostas, para, através disso, em conjunto, desenvolver capacidade de análise e de julgamento crítico para, assim, interpretar e dar significado às evidências. O nosso próximo jogo é o jogo da memória, do memorial. Ele é muito colorido também, ele é muito chamativo. Os objetos, eles já viram também na exposição. Ele pode ser praticado, ele pode ser jogado com os meninos ou antes da visitação ou depois da visitação. Ele não precisa ser jogado apenas, né, como o famoso jogo da memória, vira as cartas e cada um pega o seu pazinho. Ele pode ser jogado de outras formas também. Esse jogo, ele tem o intuito de buscar um olhar mais atento ao objeto e ao que ele quer contar na exposição. Ele pode ser utilizado, como eu já falei, antes ou depois, e ele pode também, antes como assim? Ele pode ser utilizado antes da exposição, por quê? Eu sempre peço para os meninos escolherem uma carta e procurar na exposição. E depois explicar se eles já viram, qual é o funcionamento delas e tudo mais. Ou utilizar depois como um jogo normal de um jogo da memória. Então, a gente sempre dá uma nova utilidade. E refletindo que qualquer objeto a gente pode transformar. Qualquer objeto tem algo a nos trazer. Como a própria autora, ela nos traz. A própria autora Horta, ela nos traz que qualquer objeto, ele pode realmente, ele tem uma função para nos trazer, ele tem um recurso a nos trazer. E outra questão que esse jogo ele é muito interessante, porque a gente pode também aplicar a metodologia de educação patrimonial com ele, e a gente pode inserir ele nesse contexto dentro da exposição, porque, por exemplo, a gente pode pegar uma cadeira e pedir para eles atribuir o significado dessa cadeira. E também a gente pode, como a gente está no contexto de sala de aula, a gente pode explicar a história da cadeira, explicar o contexto da sala de aula naquele período, que a sala de aula tinha determinada condição, e para eles imaginar como era ficar sentado naquela cadeira, desconfortável naquele tempo, e agora como é que está, como é a cadeira da sua sala de aula agora, tem ar-condicionado, tem ventilador, então tudo a gente pode tirar um pouquinho mais. E unimos a pesquisa em educação patrimonial com os recursos didáticos dentro do memorial e percebemos que a observação e os questionamentos ao objeto, através de apontamentos e perguntas, são fundamentais para o fortalecimento daquilo que as autoras chamam de alfabetização cultural. Portanto, da mesma forma que não deixamos de lado nenhum questionamento feito, não deixamos de lado também nenhum objeto.
E ao finalizar o jogo, é realizada uma conversa, né, com a dupla sobre os objetos que estão nos jogos. Eles podem conversar sobre o que eles mais gostaram, sobre o que eles já viram, se uma família já possuiu, se forem materiais, né, algum recurso didático, se eles já viram na sala de aula, e é muito interessante. O próximo jogo é o jogo do quadro. Ele é inspirado no quadro de Ula Cardoso Aires, que se encontra no salão do prédio central do FRPE. É um salão, é um quadro enorme, é um dos primeiros quadros, né, uma das primeiras imagens que o estudante da universidade ele tem quando chega lá. Então, causa um certo envolvimento afetivo quando um discente, por exemplo, tem a sua visita guiada lá no memorial e vê aquele quadro. Seja o grandão que fica no próprio salão central, ou seja, esse jogo. E esse envolvimento afetivo ele é muito interessante. A própria autora, ela fala sobre esse envolvimento afetivo, que é muito interessante causar isso nos meninos, porque vai estimular ele a querer jogar, a terminar aquela atividade. É muito interessante para quem está mediando ver o visitante terminar aquela atividade, conversar com ele sobre aquele determinado feito. Então, o quadro é uma das representações das atividades econômicas desenvolvidas em Pernambuco. Tem a cana-de-açúcar no litoral, o algodão e o café no agreste e a pecuária no sertão. E desse quadro foi realizada uma versão adaptada, que é possível remover os personagens aqui. Você pode, os personagens eles já estão removidos e colocá-los novamente nessa imagem aqui, que está sem os personagens, para que forme o quadro com os personagens montados. Então, eles veem a primeira imagem com os personagens montados lá na visitação, lá na mediação, e quando eles voltam, eles conseguem montar. Ou, se não, eles veem de novo o quadro pequenininho e conseguem montar, ou pela memória. Então, é muito interessante. Esse jogo é realizado em escala menor, ele trabalha a memória, ele trabalha também envolvimento afetivo, ele trabalha também conhecimento sobre as atividades econômicas de Pernambuco. É muito interessante. Esse jogo do quebra-cabeça também é formulado, né, pelo mesmo quadro, é um adaptado, né, também dessa imagem, e o principal objetivo é exercitar a memória. É uma excelente forma de estimular o cérebro, ainda mais quando acabamos de sair da visitação, pois além de conversarmos com os visitantes sobre a agropecuária pernambucana, identificamos as principais características que eles lembram do quadro na visitação para a montagem do jogo. Às vezes, eu coloco uma imagem montada do quadro ao lado, mas às vezes eu não coloco para que eles estimulem a memória deles e fiquem lá tentando montar, e um grupinho de alunos ficam lá tentando montar. Então, as considerações finais de todo esse trabalho, foi um projeto de extensão muito longo, assim, né, eu estou nesse projeto, vai fazer 3 anos, porque como é desenvolvido a partir de um projeto de extensão, de uma pesquisa, de uma ação prática, recebendo visitantes, anotando, tomando nota, vendo a importância de todo esse projeto, nós entendemos que esses jogos didáticos, eles sim, eles constroem, eles têm o intuito de fazer com que os alunos se apropriem do conhecimento, com quem eles entraram em contato a partir da cultura memorial, a partir da cultura material, dentro do memorial. Com o auxílio da mediação, as duas ferramentas, elas atuam em conjunto, a mediação e os jogos didáticos. Não só a mediação, ela conseguiria cumprir com esse papel, não só a exposição conseguia cumprir com esse papel, e nem só os jogos didáticos, se eu colocasse, se eu montasse a sala do educativo e montasse só os jogos, ela não conseguiria cumprir com esse papel tão importante. E esse trabalho contribuiu ao observar que essas ações pedagógicas podem ser utilizadas em diferentes públicos para cumprir com diferentes objetos e que elas são úteis na divulgação da memória institucional da UFRPE para os visitantes e para os futuros visitantes. Os nossos jogos, né, os jogos estudados, também contribuem como uma ferramenta ou metodologia para o ensino de história e para os futuros professores, e também são úteis na apropriação do conhecimento adquirido a partir do acervo do memorial da UFRPE.
É muito importante porque essa semana mesmo um professor de história do nosso grupo de pesquisa utilizou o jogo do memorial para dar aula em um colégio particular, mesmo sem estar trabalhando um dos conteúdos do memorial da UFPE. Então, é uma ferramenta uma metodologia de ensino de história para futuros professores, para nós, graduandos em história, nós que somos, né, estudantes de história, de pedagogia, é muito interessante ter um mecanismo desse dentro da nossa universidade. Então, muito obrigada a todos que participaram